Sou biólogo e tenho mestrado em biotecnologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tornei-me adventista no ano passado. As universidades hoje, pelo menos na área de biologia, são meras replicadoras do modismo científico. Que você possa continuar fazendo esse trabalho de divulgação do criacionismo e que as pessoas enxerguem que a ciência não é o que está escrito na Veja ou na Super Interessante, sim tudo que foi escrito pelo Pai. Amém. Amém? Amém. Outro que, ali nos reinos da biologia, no contexto universitário, acabou sendo alcançado pela mensagem criacionista. Para mim é uma mensagem de um evangelismo específico, quando você mostra que há coerência em ciência e religião. E há muitas pessoas esperando por isso, para entender esses conceitos e louvarem a Deus por perceber que a ciência fala também desse Deus criador. Mais um. Nasci em lar adventista, mas há uns 4 ou 6 anos, vários acontecimentos ruins na minha vida começaram a levantar dúvidas sobre a igreja e comecei a me tornar cético e descrente. De certa forma, o seu blog mudou a minha visão novamente. Gosto das matérias relacionadas à política internacional, sou acadêmico de relações internacionais e isso tem tudo a ver com a minha área. Deus seja louvado por isso. Resgate de pessoas que estavam se perdendo no meio secular, no meio universitário, se perdendo para o relativismo, para o ceticismo, e podem reencontrar o equilíbrio por meio da nossa mensagem. O que mais? Há mais ou menos 1 ano e meio eu estava fazendo estudos sobre o Apocalipse na igreja neopentecostal que eu frequentava. Uma das grandes dúvidas era se o livro de Gênesis seria literal ou não. Pesquisando na internet sobre temas bíblicos, principalmente no site do YouTube, deparei com alguns vídeos de criacionismo e, através do seu blog, Jesus me mostrou a verdade da sua palavra. Em maio de 2010, resolvi visitar pela primeira vez a Igreja Adventista Central de São Bernardo do Campo, já aguardando o verdadeiro dia de adoração, o verdadeiro Criador, o Santo Sábado. Fui batizado no dia 9 de outubro de 2010. Amém? Amém. Deus seja louvado. Acho que temos um último testemunho. Ou penúltimo. Congrego numa igreja batista. Ainda assim, durante a minha caminhada cristã, fui fortemente atacada por dúvidas sobre a confiabilidade bíblica. Ter cursado ciências, só a licenciatura, contribuiu para isso. Sou professora em escolas públicas do Rio de Janeiro. Deus tem me socorrido e seu blog, Michelson, tem sido um dos valiosos instrumentos do Senhor. Mais um. Já fui católico, mas hoje apenas acredito em Deus e em Jesus Cristo. Não frequento nenhuma igreja. Não conheço o adventismo, mas sinto a minha fé fortalecida ao ler suas palavras. Gostaria de conhecer melhor alguns pontos do adventismo, principalmente o criacionismo. A doutrina e os costumes alimentares que vocês possuem também me são interessantes. Os irmãos não imaginam quantos estudos bíblicos podem ser ministrados virtualmente. Por meio de recurso indireto, né? E com baixo nível de preconceito. As pessoas estão curiosas, elas estão buscando, né? Estão ali nos buscadores palavras-chave. Muitas delas vão lá, criacionismo, vão lá, adventismo, saúde. E é importante que nós estejamos lá no topo desses buscadores para que sejamos os primeiros a serem encontrados por elas, né? Mais um. Tenho 25 anos e hoje me veio um sentimento muito bom lendo as histórias em seu blog, Michelson. Em 2003, eu estava perdida no homossexualismo, já conhecia a mensagem adventista, mas vivia nesse mundo frio, sendo enganada pelo inimigo. Mantive contato com você e você me escreveu, tirando dúvidas e me aconselhando. No ano de 2004, fiz um plano com Deus para que Ele pudesse me livrar do pecado e tive vitórias até hoje. Em 2006, me casei com um homem de Deus, uma pessoa extraordinária que me entende. Hoje nós trabalhamos na igreja. Amém. É isso. Esse é o trabalho que lá na linha de frente acaba sendo feito, né? E é para isso que nós existimos. E é para isso que Deus permitiu que esses meios modernos, essas estradas bem pavimentadas fossem desenvolvidas, criadas, para salvar pessoas do pecado, guiá-las no serviço e levá-las para o reino dos céus, né? Deus seja louvado por isso. Finalizo essa primeira parte com um pensamento de um grande psicanalista chamado Viktor Frankl. Olha que texto interessante, ele escreveu isso aí já há algum tempo antes desses recursos bem modernos serem desenvolvidos, mas é um texto bem atual. Vivemos numa sociedade de superabundância.
essa superabundância não é somente de bens materiais, mas também de informações, uma explosão de informações. Cada vez mais livros e revistas se empilham sobre nossas escrivanias. Eu diria, além do que ele falou, e-mails de nossas caixas, né? Se empilham ali. Vivemos numa enxurrada de estímulos sensoriais, não somente sexuais. Se o ser humano quiser subsistir ante essa enxurrada de estímulos trazida pelos meios de comunicação de massa, ele precisa saber o que é e o que não é importante. Seleção. Uso da liberdade, das facilidades, mas com responsabilidade. Em uma só palavra, saber o que é importante ou o que é e não é essencial. Em uma palavra, o que tem sentido e o que não tem. Que Deus ajude para que nós possamos e saibamos usar realmente aquilo que tem sentido, aquilo que edifica, aquilo que é uma ferramenta evangelística e de crescimento pessoal, e dispensar daquilo que não tem valor, né? Esse é o ponto. Finalmente, irmãos, vamos ler esse texto junto. Para mim é um antivírus mental e aquele que pode nos direcionar corretamente para o que é certo. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Para mim esse texto é o verdadeiro firewall, que deve ser memorizado, internalizado no coração, para que nos oriente, né, nesses mares turbulentos e nos ajude a usar aquilo que é útil para a nossa vida. Vamos na sequência aqui para o tema número 2. O tempo corre rápido aqui, né? E agora eu vou falar dos peixes, né? Não tem como ficar só com os pescadores. Tratamos aqui dos pescadores que usam sabiamente os recursos que Deus ajudou a desenvolver para a pregação final do Evangelho. Agora vamos à condição dos pescados e procurar saber como sair dessa rede perigosa, né? Lembrando do meu sogro, aqueles que dominam as técnicas e não só as técnicas, o conteúdo espiritual, como Filipenses 4:8, conseguem abrir bem a rede e pescar os peixes para dentro dos céus. Aqueles que dominam as técnicas, inclusive as técnicas de comunhão com Deus, oração, estudo da Bíblia, frequência aos cultos, enfim, porque o peixe não sabe fazer isso, ele morre asfixiado, numa enxurrada de informações. Como diz o Mark Hood, presidente da empresa de informática Hewlett Packard, a quantidade de informações publicadas na web já é maior do que todo o conhecimento produzido pela humanidade desde os primórdios até hoje. Já pensaram nisso? Da década de 60, 70 para cá, tudo que já produzimos na internet supera o que a humanidade produziu nos séculos todos anteriores. Precisaríamos de 1000 anos para receber o que se produz em um mês no mundo. Haja tempo. Como selecionar tudo isso? Mas, só para compararmos, uma edição como a do jornal New York Times contém mais informação do que uma pessoa comum poderia incorporar durante toda a sua vida no século XVII nos Estados Unidos. Hoje você recebe o New York Times com um clique. Você baixa o jornal inteiro. A pessoa não tinha acesso a isso na vida inteira no século XVII. Essa chamada era da informação tem trazido alguns problemas também. Nós recebemos muita informação, não conseguimos processá-la. E essa perda da capacidade de processamento está criando alguns problemas, entre os quais o chamado estresse digital. Nós nos sentimos dominados pela tecnologia, estamos nos sentindo peixinhos, né? E também a ansiedade de informação, que é aquela ansiedade causada pelo sentimento de não dar conta de tanta informação, de tanta coisa para responder, de tanta coisa para assimilar, conhecer, estar antenado com as tendências. Problemas causam doenças, são somatizadas, isso aí. Estresse digital e ansiedade de informação. Inclusive, a tal da síndrome do pensamento acelerado. Noviça Rebelde versus filmes atuais. Aceleração. Uma frequência e um ritmo, né, muito intenso. E essa síndrome, ela acaba causando também cansaço físico. Interessante. Por quê? Porque o pensamento excessivo, rápido, no caso dos que têm essa síndrome, né, rouba a energia do córtex cerebral. Alguém já falava sobre isso há mais de 100 anos. Energia mental. Quem escreveu sobre isso?
Muitos têm sofrido por causa de excesso de trabalho mental. Isso é pelo século XIX, imagina agora. Sem o refrigério do exercício físico, o resultado é a debilitação de suas faculdades. Os que se aplicam exclusivamente ao trabalho mental, pelo confinamento, prejudicam toda a estrutura viva. Cansa-se o cérebro e Satanás insinua toda uma lista de tentações. Note o perigo. Armadilhas, né? A rede se formando em volta dos peixinhos. Mentes cansadas e fracas são fáceis de ser pescadas. Esse é um tempo perigoso em que nós vivemos. Nicholas Carr, esse livro bem interessante aí, na superfície, digamos assim, né? No raso, What the Internet is Doing to Our Brains. O que a internet está fazendo com o nosso cérebro? Ele afirma que a facilidade para achar coisas novas na rede, facilidade nos aspectos que aquele pessoal lá no Twitter também apontou, né? E se distrair com elas estaria nos tornando estúpidos. Ele é duro aqui, né? Mas é o que ele apresenta com números, com estatísticas. Ele diz que a internet, sendo um sistema multimídia baseado em mensagens e interrupções, tem uma ética intelectual que valoriza certos tipos de pensamento utilitários, voltados para a solução de problemas, que encoraja as multitarefas e a rápida transmissão ou recepção de migalhas de informação. A maneira de manter o modo mais contemplativo de pensamento é desconectar-se por um tempo substancial, reduzindo nossa dependência em relação às tecnologias de tela e exercendo nossa capacidade de prestar atenção profundamente em uma única coisa. Isso chama-se leitura profunda. A nova geração depende disso. E que melhor maneira de nós promovermos a leitura profunda do que estudando a palavra de Deus, bons livros, por exemplo. Não podemos perder essa capacidade contemplativa. Não é? O jornalista e escritor Mário Vargas Llosa escreveu o seguinte: acostumar-nos a picotar informações em seus computadores sem ter necessidade de fazer prolongados esforços de concentração. Os alunos, todos nós na verdade, têm perdido o hábito e a faculdade de ler livros e têm sido condicionados a contentar-se com esse borboleteio cognitivo, o que os acostuma à internet. Aqui os acostuma à internet, com suas infinitas conexões e saltos e complementos, de modo que estão ficando, de certa forma, vacinados contra o tipo de atenção, reflexão, paciência e prolongado abandono àquilo que se lê, e que é a única maneira de ler, desfrutando a grande literatura. Ele se diz preocupado, inclusive, com esses recursos de leitura de livros, e-books, né? Porque eles não trazem apenas a tela para leitura. Conversava com o pastor Edson sobre isso na vida, para cá, né? São muitos penduricários em volta do livro. O livro é papel e tinta, e você tem ali a página só, você se aprofunda naquilo. Agora, se você vai ler um iPad, por exemplo, você tem a tentação ali do Safari embaixo, né, do e-mail, e distratores, eu posso dizer assim, né? Elementos de distração, e a mente não fica focada. Então, é uma dificuldade, né? São desafios bem recentes, bem modernos, para que as pessoas não se deem apenas essa leitura borboleteada, como diz o Mário, né? Lendo lá e cá, picotando informações. Nós estamos confiando demais na extensão do nosso cérebro, que é a internet ou o computador. A informação está lá, não preciso memorizar. Como não? Eu fico com uma vergonha quando leio sobre John Andrews e leio que ele sabia de memória todo o Novo Testamento. Ele dizia que se perdesse o Novo Testamento, ele podia reproduzir palavra por palavra. Quantos hoje de memória um verso para memorizar da lição da escola sabatina que você fez? Já esse teste da sua habilidade? Eu sou professor na minha igreja. Todo sábado pergunta: alguém memorizou? Poucos. Ninguém levanta a mão. Bem, leiam então comigo agora. É complicado. Nem um verso. Quando no passado as pessoas necessitavam tanta memorização. E hoje estamos perdendo essa capacidade. Porque está no Google. É só buscar. Está no meu arquivo. Está no meu HD. Está lá. Mas tem que estar aqui. Deixa lá aquilo que não é necessário. Você pode usar quando precisar. Mas aquilo que é essencial, especialmente a palavra de Deus, aqui. Não percamos essa capacidade.